Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra aí sua Bíblia, por favor, em 2 Timóteo, capítulo 1. 2 Timóteo, capítulo 1. Hoje é a última mensagem com relação ao mês da família. Última mensagem com relação ao mês da família. E assim como começamos falando de legado, a gente vai terminar falando de legado novamente. Ainda antes, bom, vamos lá. Esse mês a gente recebeu aquele tanto de mensagem no WhatsApp e na internet, você viu também. Mês que vem nós vamos falar sobre outro tema. Próximo mês nós vamos falar sobre Jesus, a razão da nossa esperança. E talvez em junho e julho você vai ouvir falar muito sobre Jesus. Espero que você não se enjoe de falar de Jesus, né? Porque nosso propósito aqui é falar sobre Jesus. Mas hoje, nessa última mensagem, falando de legado, eu quero refletir com você acerca de algumas coisas, justamente para a gente evitar erros. Tá? O texto que nós vamos ler é 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 5 em diante. Mas antes, só para nível de introdução, eu te desafio a lembrar do que acontecia lá no livro de Juízes. No livro de Juízes, pelo contexto do que acontecia em Israel, infelizmente, você vê um ciclo vicioso de pessoas que amavam a Jesus, mas vinha uma geração que não conhecia Jesus. E é tão intenso que isso se repete várias vezes e Deus vai levantando aqueles juízes, até que no último capítulo tem aquela cena horrorosa, nos últimos capítulos, do levita que está indo de uma cidade para outra, a mulher dele é abusada de uma forma tão cruel que ela acaba morrendo. E aí você vê o que ele faz, ele revoltado, ele vai lá e pica a mulher dele, distribui os pedaços dela pelas 12 tribos de Israel. Está isso nos últimos capítulos de Juízes e gera uma guerra, gente, isso aí. Mas tudo por quê? O último versículo de Juízes fala que o povo fazia o que bem entendia. Por isso, não havia uma orientação, não havia uma direção. O povo simplesmente fazia o que dava na telha, fazia o que achava legal. O povo fazia o que achava interessante. Não era o que assim diz o Senhor, não era o que um conselho poderia ajudar a acertar a vida da pessoa, mas fazia o que dava na telha. Havia ali uma ausência de legado, e com isso o povo sofria, a nação de Israel sofria. Deus permitia a opressão sobre o povo de Israel. E infelizmente, você lendo depois o restante da Bíblia, você vai ver que o povo, por ter um coração duro, ele acaba passando por isso. Uma dica de leitura para hoje: leia o Salmo 126. Quando a Bíblia fala que aonde lá no deserto do Negueb Deus gerou torrentes de águas vivas, o deserto do Negueb é um local seco, pedregoso, não é um deserto de areia. O que o salmista está dizendo é que num ambiente onde é seco e há pedras, Deus tem poder para gerar vida e fazer rios de águas fluírem ali. O coração do povo era duro e Deus de repente começou a transformar. O que isso tem a ver com Timóteo, gente? 2 Timóteo. Eu vou pisar mais pro lado. Isso aqui tá me incomodando. Entra dentro do... Deu. 2 Timóteo 1,5 diz o seguinte. Bem curtinho o texto. Recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Então vamos lá, algumas perguntas e respostas. Eu prometi para você que seria bem objetivo. Primeira coisa, do que Paulo fala? Do perfil espiritual de Timóteo. O Espírito Santo está mandando aqui Paulo recordar do perfil espiritual daquele camarada que um dia Paulo levou a Jesus, Paulo pastoreou, Paulo discipulou. De quem que era esse Timóteo? Aliás, esse perfil, de quem que Timóteo herdou esse perfil? A gente acabou de ler que Paulo se recorda dessa fé não fingida, que primeiro habitava em quem? Habitava na avó dele, o nome dela era Lóide, e na mãe dele, chamada Eunice. Aqui habitava, quer dizer, no passado. Provavelmente essas duas senhoras já morreram, mas foi algo tão intenso que elas viveram, que elas passaram para Timóteo.
Na realidade, Paulo foi o discipulador de Timóteo, porque a fé já estava ali habitando na família dele, de Timóteo, antes disso. Veja que não fala nem do pai de Timóteo. Talvez o pai dele não era cristão. Talvez o pai dele não tinha o foco em Cristo. Mas 2 pessoas na casa dele levaram o evangelho adiante. Como era esse perfil de fé? Como era essa fé? Paulo fala de uma fé que não é fingida. Recordo-me da sua fé não fingida. Ou seja, uma fé sincera, verdadeira, correta, decente, digna, franca, honesta, íntegra, reta, confiável. Ou ainda, uma fé prática, uma fé real, uma fé palpável. Por que estimular os testemunhos, irmãos? Segundo culto que a gente faz isso. Porque a fé do cristão precisa levar o cristão a dar glória a Deus em qualquer circunstância, em todas as circunstâncias. Pode parecer algo idiota, talvez alguém pode ter pensado, que coisa idiota ele falar para a filha dele que uma coisinha que ela ganhou é um movimento de Deus. Eu estou imprimindo o evangelho no coração dela, e eu preciso imprimir Jesus, e eu preciso imprimir resposta de oração e oração na vida dela, para que ela entenda isso e ela queira orar. Isso é uma fé prática. Nós tivemos esses dias uma reunião da diretoria da igreja com o Mário Preto, porque envolvia o tema de missões. Nós somos um campo missionário. E uma das coisas que o Mário falou, e é fato, o propósito da Igreja de Cristo, ele não é fazer ação social. O propósito da Igreja de Cristo é fazer discípulos. O que não quer dizer daí que a ação social não esteja ali. A fé prática é a fé que quer fazer discípulos de Jesus e usa todos os mecanismos para que o Senhor seja exaltado. Não é uma fé que você faz por barganha na esperança de algo em troca. Eu vou contribuir porque a Bíblia diz que se eu der, o Senhor vai me dar. Não, eu vou contribuir porque 2 Coríntios fala, e lá está escrito isso, capítulo 9, que aquele que quando nós semeamos abundantemente, nós recebemos semente abundantemente, mas em nenhum momento o texto fala que você está recebendo abundantemente do Senhor para você comprar um helicóptero ou uma Ferrari, mas para que a obra de Deus cresça. Não quer dizer que você não vá usufruir daquela semente que você tem, mas você entende? A fé prática é a fé que te leva a olhar para Deus por quem Deus é. É aquele dilema que eu acho que eu já compartilhei com os irmãos. Você vem no culto, você faz o que você faz na igreja para agradar a Deus na expectativa de ir para o céu, ou você vem no culto, você ama a Deus para agradar a Deus, porque Deus é tão grande que olhou para você sendo quem você é e já te deu o céu. É diferente. Na segunda opção, você tem consciência que Ele fez algo tão maravilhoso que você não tem como não responder em fé. E na primeira opção, você pensa que Ele fez algo legal, mas você tem que dar uma ajuda para Ele. A fé verdadeira, meus irmãos, a fé prática é aquela fé que coloca Deus como algo tão grande que você não tem como não responder para Ele. Eu não tenho como não falar dele para alguém. Eu não tenho como não convidar o cara menos provável para o churrasco dos homens. Eu não tenho como não orar por alguém. Eu não tenho como não falar do Evangelho. Não tem como. Por quê? Porque Ele é grande. Porque Ele me amou, apesar de mim. Falei para os adolescentes nessa sexta, tive que levar uma mensagem lá. Tem um autor que fala o seguinte, e é fato, gente: Deus nos vê quando ninguém nos vê. Ele sabe o que você está fazendo quando ninguém sabe. Essa era a fé de Timóteo. E como ela era anotada? A Bíblia diz, vamos lá de novo, recordo-me da sua fé não fingida que primeiro habitou, ou seja, ela fazia morada, ela residia, ela estava fixada, ela ocupava, ela não era passageira, nem transitória, nem maleável, mas era uma fé estabelecida, ela estava ali na vida do Timóteo. Não quer dizer que ele era um cara paz e amor. Não quer dizer que ele não fosse ter os momentos de ira, de raiva, de decepção. Você vê isso acontecendo na vida dos discípulos. Você vê Paulo num momento lá chamando um dos sacerdotes de parede branqueada. Seria uma ofensa lá no contexto deles.
Você vê o temperamento das pessoas. Você vê dentro dos próprios discípulos, num momento específico, Paulo e João Marcos, eles entram num atrito até o ponto que João Marcos vai embora com Barnabé. Mas isso não anulava a fé e a expectativa deles. Tanto que, mais adiante, você vê Paulo dizendo assim, manda o João vir, João Marcos, porque aquele cara é um homem de fé. Aquele cara me é muito útil. Gente, a fé habitar em nosso coração, ela é ocupar plenamente a gente. Às vezes a gente tem facilidade de acreditar, já falamos disso noutra mensagem, que uma pessoa pode ser ocupada por Satanás, pode ser endemoniada, e o crente facilmente acredita nisso. O fulano está endemoniado, ele está possesso, mas nós não conseguimos muitas vezes acreditar que podemos ser ocupados, planificados pelo Espírito Santo. Que dificuldade para alguns dizer assim, olha, o Espírito Santo me tocou, o Espírito Santo falou comigo. Pare de ter ideias, comece a dar glória a Deus, porque muitas das suas ideias não são suas ideias, são apenas o Espírito Santo falando ao teu coração. Aí você fala, tive uma ideia. Não, antes de falar tive uma ideia, você ora e aí pensa, puxa vida, Deus está falando comigo, Deus está me dando insight, Deus está ministrando o meu coração. Então a fé, essa fé, ou esse legado que Paulo está falando aqui, era algo que primeiro estava lá na vida dos familiares de Timóteo, foi passado para Timóteo, era algo prático, real, não era fingido, habitava plenamente o Timóteo. Isso tirava ele de dias complicados? Não. Tanto que no versículo 6, olha o que diz ali, versículo 6. Por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Por que Paulo quer que Timóteo experimente, se lembre dessa chama viva, ou lembre dessa fé, para que a chama permaneça viva? Porque como Timóteo, como Marco, como você, infelizmente, nós vamos ter dias que vai dar ruim. Nós vamos ter dias que vão fazer a gente chorar, que tudo vai ficar errado, que vão nos decepcionar. Meus irmãos, faz parte da vida. E isso é o agir, é o lapidar, é o transformar, é Deus falando conosco, é Deus movendo o nosso coração. Nessa semana, são as gangorras da vida. Sabe que você ser constante não quer dizer que não vai ter variação. Mas dentro da variação você está constante com Jesus. Essa semana tivemos uma experiência na nossa casa que no mesmo dia de manhã nós orávamos e dizia, olha só quanta resposta de oração, o que Deus está fazendo, coisa que nós oramos há anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, Deus está agindo, que maravilha. E quando foi à tarde, quando foi à noite, nós estávamos chorando por algo que aconteceu, que nos decepcionamos, ficamos tristes. Mas em tudo isso a fé precisa estar viva, porque Deus é Deus. É esse o ponto, é isso que Paulo está falando, é isso que o Espírito Santo ministra para a gente hoje. Deus é Deus. E como você vai fazer isso? A dica é simples, recordando. E a pergunta agora é essa, do que tu precisa lembrar, ligado à tua experiência com Deus. O Kiko falou de jejuar antes aqui e orar. Quanto tempo faz que você não jejua? Não faz uma campanha pessoal de oração? Será que tu precisa esperar uma campanha do Ore pelo seu mês? E é ótimo isso, glória a Deus. Mas por que você não cria uma campanha pessoal? Quanto tempo faz que você não se reúne espontaneamente com alguém simplesmente para orar? Muitos anos atrás, aconteceu na nossa casa em Bagé de se estabelecer um templo ao lado da casa que cultuava demônios. Então, todas as noites a gente escutava um som lá, uma música que eles tinham, e começava aquilo. O que a gente começou a fazer? A gente começou a orar. E aí tava às vezes os tios da Ângela lá em casa, vamos orar? Então a gente orava. E era eu e a Ângela. A Ana Clara era bebê ainda. E nós orávamos até que passou, acabou. Então é recordar, Deus fez. Eu ouvi o testemunho do Kiko, cara, ele estava jejuando, orando por algo, por uma oportunidade. Deus operou, é o mesmo Deus. Nós não temos um Deus diferente, é o mesmo Deus.
É isso que Paulo está dizendo aqui, é isso que o Espírito Santo nos fala, gente. As listas de oração são diferentes. A minha lista vai ser diferente da sua, provavelmente. Mas o Deus é o mesmo, o poder é o mesmo, a fé é a mesma, o movimento de Deus é o mesmo. Fico feliz de ver o Rafa e a Cá, o Miguel aqui hoje. Eu lembro do batismo do Rafa. Hoje está o Rafa casado. Tu, Cá, tem um filho. Tu orou por isso um dia, eu sei. E a Cá nem era... Nem tava em outro país, literalmente. Isso precisa me inspirar porque eu orei com ele. E se Deus atendeu a oração dele, por que eu não posso orar pelo futuro marido da minha filha ou das minhas filhas? Ele orou por uma esposa que ele não conhecia. Por que eu não posso orar para ter um neto um dia? Você está entendendo a questão da fé prática e de trazer à memória o que dá esperança? Se não está bom hoje, seja o que for, o seu casamento, não está bom o casamento. Pode ser que não esteja bom. O meu trabalho não está bom. Pode ser que não esteja bom. A minha relação com Deus não está boa. Pode ser que não esteja boa. Mas a gente pode reavivar essa chama, gente. É simples. É simples. Um exercício mental, porque a gente fica ansioso pensando em coisas que nos machucam. Por que então não ficar ansioso pela presença de Deus? Por que não ficar ansioso pela manifestação de Deus? Por que não sonhar com aquilo que Deus pode fazer apesar de nós? Não é sobre nós, gente, é sobre Deus, é sobre Cristo. Por que eu e Timóteo a gente precisa se lembrar do verso que vem a seguir? Olha o que diz o verso 7. Verso 7: pois Deus não nos deu um espírito, ou o espírito que Deus nos deu não é, o Espírito Santo que Deus nos dá, ele não é de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Meus irmãos, a gente mantém a chama acesa, ou a fé prática, ou o legado adiante, entendendo quem é nosso Deus. O resumo da mensagem hoje, meus amados, ele é o mais simples possível e ele vai terminar com 2 pontos antes do apelo. O Mar Morto, você sabia que ele é morto porque ele não escoa, né? A água passa, desce lá do Monte Hermon com o degelo, aí vai canalizando, vai para o Rio Jordão vai correndo até que chega num ambiente que é conhecido por nós como o Mar Morto. Só que ali no Mar Morto a água como é que fala? Não é barragem, é uma coisa grandão, né? Mas é como se fosse assim, como se ela fosse trancada ali. Dali ela não vai para lugar nenhum, ela trava. E com alta temperatura ela acaba evaporando, e o local então se chama Mar Morto porque não tem vida, ela é morta. Quando Ezequiel fala da profecia, onde as águas do Mar Morto serão curadas, ele fala que nos charcos aonde não há movimento vai estar a morte, mas aonde há o movimento da água do Senhor vai ter vida. Como a gente reaviva essa chama? Eu vou dar 2 sugestões bem práticas para você, tá? Mas a primeira sugestão é: exercite a sua fé. 2 Timóteo, ainda no texto que a gente está, capítulo 2, verso 2, Paulo fala o seguinte: e as palavras que de mim ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam capazes de ensinar também outros. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Passe adiante, seja um canal de bênção apesar de você. Não é sobre você, mas é sobre o Cristo que habita em você. Você pode estar no pior dia da sua vida e talvez vai vir alguém e vai olhar para você e ela vai vir compartilhar uma coisa tosca com você. Talvez aquele dia tudo deu errado para você, e a pessoa vem dizer para ti que está triste porque está chovendo hoje.
talvez a única coisa que você possa falar, mas você pode compartilhar a vida, você pode dizer para ela assim: fulano, não dá bola. Quem sabe a gente ora junto para o teu dia ficar mais alegre? Compartilhe. Se coloca diante de Deus: Deus, como eu posso ser usado? E o segundo ponto, queridos: faça a palavra habitar dentro do seu coração. Nesse texto tem duas referências maravilhosas com relação ao estudo da palavra. 2 Timóteo 2,15 fala assim: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, versículo 16, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Aí lá adiante, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para nos ensinar, repreender, corrigir e para nos instruir na justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, e aqui é homem, mulher, seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Gente, qual é o ponto? Vamos voltar lá. O Espírito Santo aqui fala de uma fé que não é fingida e que habita ricamente na vida do cara. Mesmo tendo essa fé, é possível que ele tenha dias complicados. Por isso que o mesmo Espírito Santo fala assim: olha, lembra do que tu recebeu, de forma que isso seja avivado dentro de ti. Por quê? Porque tu não recebeu um espírito de covardia. Tu não recebeu um Espírito Santo que é para você ficar esticado, ficar medroso, ficar encolhido. Você não recebeu um Espírito Santo que é para te travar, mas você recebeu o Espírito Santo de poder, de amor e de equilíbrio. Dá para explorar muito isso aí. Poder, dunamis, explosão, pum, mudança de estrutura. Amor, ágape, amor experimental, um amor que faz algo. Equilíbrio, você se mantém no prumo. Josué fala de nem ir para a direita, nem para a esquerda. É você se manter no caminho do Senhor. Esse é o Espírito Santo. Como eu vou manter essa chama viva? Como eu vou manter isso consciente na minha memória? De forma simples, o texto aqui nos deu 12 exemplos. Passando essa mensagem adiante e edificando meu coração na palavra. Gente, arroz com feijão. Por que isso? A última parte, versículo 17 do capítulo 3. Para que você seja apto e plenamente preparado para tudo. Sabe aonde isso fala também? Em Josué 1:8. Onde o Senhor fala: não deixe de falar das palavras desse livro da lei, nem de meditar nelas de dia e de noite, para que tu cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só assim, fazendo isso, falando das palavras, meditando nela e cumprindo o que está escrito, seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Olha que maravilha. Promessa de Deus para nós. Gente, qual vai ser o resultado disso? Legado, segurança e uma capacitação para todas as coisas. Plenamente apto para todas as coisas. Segurança por quê? Porque você não está mais amedrontado. Você tem um Espírito Santo de poder, de amor e de equilíbrio. Legado por quê? Porque o que habita em você vai estar habitando nos outros. Por fim, de fato, o que precisa ser colocado aos pés da cruz hoje? Quando a gente fala para levantar as mãos em adoração, lembre-se de rendição. O que você precisa render diante de Cristo hoje? Eu não vou orar porque eu não estou bem. Está errado? Tem que orar porque não está bem. Eu não vou no culto. Talvez quem está nos assistindo online. Eu não fui no culto hoje porque eu estava triste. Não, então é o dia de você ir para o culto. Se você está triste. Porque lá vai ter gente orando por você. Esses dias alguém me falou assim: eu não gosto de congregar porque a igreja me feriu. Aquele pedacinho lá te feriu, porque a igreja de Jesus é muito grande. Então vai lá, experimenta na Pioneira em Veracruz, ou na Pioneira de Santa Cruz do Sul, ou procura outra denominação que você queira, procura um local para congregar. Porque o ponto é você estar conectado com o povo de Deus. Certa vez alguém me procurou e disse assim: mas ninguém me visita. E aí eu olhei para a pessoa e perguntei: quem tu já visitou? A pessoa ficou sem palavras.
precisa colocar aos pés da cruz? Talvez o teu perfil, a forma de ser. Talvez a oração que tu está fazendo, que ela tenha um fundo egoísta. Comece a fazer a mesma oração com o propósito de dar glória para Deus. Comece a fazer a mesma oração, Senhor, eu quero render glórias a Ti. Olha, lembrei de outro testemunho agora. Semana passada, eu cheguei na casa do Kiko, foi rapidinho, ele sentiu o cheiro do meu carro. Meus irmãos, meu carro estava, por onde eu passava, deixava gasolina por ali. Eu já estava com medo que ele pegasse fogo. Estava com vazamento. Eu dei uma olhada e eu achei que o que ia dar de manutenção ia ser lá nas alturas. E aí o que eu fiz? Eu fui orar porque, eu não tenho grana sobrando. Essa semana eu pude mandar uma mensagem pro Kiko para falar, cara, deu bem menos, mano. Foi bem mais simples, graças a Deus. Eu podia ter ficado reclamando, porque eu me irritava, eu estava andando e aquele cheiro de gasolina vindo para dentro. Ou poderia ficar medroso, meu Deus, vai pegar fogo no carro. Mas eu preferi orar e tomar uma atitude. Meus irmãos, o que precisa ser colocado aos pés da cruz? Eu orei por aquilo, não de forma egoísta. Sabe qual era a minha oração com relação ao carro? Era, Senhor, eu uso esse carro para obra, Pai, por favor, me ajuda. Mas ao mesmo tempo dizia, se o Senhor não quiser fazer nada, não faz nada. Se ele pegar fogo, eu estaciono e vou andar de bicicleta, não tem problema. Mas eu gostaria de arrumá-lo, Senhor. Por que a gente ora por nossas crianças? Por que a gente quer ter crianças mais aqui no culto? Por que começar um ministério com juniores? Fala de mim, será que é porque eu quero ser o pastor vaidoso que na igreja tem 50 crianças? Ou eu quero ter 50 pessoas aqui na rua cheias do Espírito Santo? 50 crianças que talvez voltam para casa e vão falar de Jesus para suas famílias, que são famílias disfuncionais e quebradas. Gente, eu sou muito tosco para pregar para adolescente. Mas por que eu fui pregar para adolescente lá na sexta-feira? Porque eu quero que me postem algo no Facebook, ou Instagram lá que eles estavam postando, ou porque eu quero que talvez um daqueles adolescentes seja tocado pelo Espírito Santo. O que tu precisa render aos pés da cruz? Talvez um pedido que tu está orando e ele tem um fundo egoísta. E o que Deus quer é que nessa manhã tu só diga assim, Senhor, eu entendi o que é uma fé prática. Uma fé prática é uma fé que te dá glória, é uma fé que está firme, que entende que tem um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É uma fé que é passada adiante, é uma fé que busca razão na tua palavra. Ok, então Senhor, isso pelo qual eu estou orando, eu coloco diante de Ti, eu quero que isso aconteça. Mas quando acontecer, Deus, aleluia, as pessoas vão saber quem é meu Deus. Quando acontecer, Senhor Deus, eu não vou deixar de falar acerca do que eu tenho visto, experimentado e ouvido, porque Tu é Deus. Gente, isso é fé prática. Foi isso que Timóteo viveu e é isso que Deus espera da gente. Eu volto a perguntar, o que tu precisa render aos pés da cruz nessa manhã? Vamos orar? Vamos encerrar o culto com essa oração. Mano, tu pode achar uma playlist, botar uma música aí para nós que não seja gritante, e a gente vai estar orando. E eu convido você a estar nos acompanhando em oração, mas antes eu peço que 2 pessoas levantem a sua voz bem alto em oração, primeiro uma e depois outra, orando por esse culto e pelo que o Espírito Santo falou à vida de cada irmão. Enquanto esse irmão, essa irmã vai estar orando, você vai estar orando e colocando o que Deus tocou na sua vida aos pés da cruz. E depois dessas 2 pessoas eu oro encerrando então. Bora orar, gente. 2 pessoas, se Deus falou com você para orar, já levanta a sua voz e começa a nos dirigir em oração.
the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire and in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running out, it's running out. Your goodness is running out, it's running out. My life laid down, I'm surrendered now. I give you Santo Pai, Senhor, Tu sabe o que mais íntimo que nós colocamos diante de Ti nessa manhã, Pai. Pedido mais íntimo de cada um de nós. Nós escutamos, Pai, de uma fé prática que gera um legado, uma fé que não é baseada num espírito de medo, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Nós escutamos que podemos avivar essa fé trazendo a memória que traz esperança, compartilhando com outros e buscando razão na Tua palavra, Deus, se alimentando de Ti. Por favor, faça com que a gente consiga viver isso nos próximos dias, Deus. De forma que aquela oração, talvez aquele pedido mais profundo que a gente tem, ele venha, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, acontecer sim para a glória do Teu nome, mas que ali naquele momento opera, Deus, para que a gente não esqueça do Senhor, a gente possa levantar nossa voz e gritar bem alto que o Senhor fez. O Senhor fez. O Senhor restaurou a alegria. Como diz o próprio Salmo 126, quando o Senhor fala que quem semeou com lágrimas voltou colhendo com júbilos de alegria. Que cada lágrima derramada, Deus, seja uma semente, que a gente possa colher com júbilos de alegria para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que a graça do Senhor, a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, gente. Não saia sem abraçar uma galera e dizer assim: que Deus abençoe você. Tá bom? Deus abençoe.